Olá, alunos. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, da matemática da raiz. Vamos aprender hoje o saber 3, que traz o seguinte enunciado: efetuar operações e resolver problemas envolvendo números racionais. Por que é importante conhecer e aprofundar o estudo sobre operações com números racionais? Elas sempre são cobradas nas avaliações externas, PAES, SAEB e até Enem. Então é importante que você conheça bem esse assunto para que não erre mais as questões que virão, né, as provas que virão cobrando este saber. Então a gente resolveu, né, nós da Escola Maria José resolveu falar deste assunto ou destacar um pouco esse saber para melhorar o entendimento de vocês. Então, preste bastante atenção nas explicações que darei aqui neste vídeo e também nas atividades que serão propostas aí para vocês estudarem ou responderem. Só para relembrar, eu coloquei aqui que o conjunto dos números racionais, que é representado por essa letra Q, com esta barra, pode ser expresso dessa forma: conjunto dos números racionais é igual a sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulo. O que significa? Todo número racional ele pode ser, ele tem uma característica em comum, ou uma característica que dá para ser destacada, é porque ele pode ser escrito na forma fracionária. Qualquer número que dá para ser escrito na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Então, quando você se depara com determinados problemas do dia a dia, como por exemplo, você vai para uma lanchonete comer uma pizza com os amigos. Aí a pizza foi dividida em 8 fatias e você come 2 fatias. Então, qual é o número natural que expressa aquelas 2 fatias da pizza que você comeu? Não tem nenhum número natural que expressa essa quantidade. Ou qual é o número inteiro que expressa a quantidade ou as 2 fatias de pizza que você comeu? Não tem. Por isso que é importante conhecer o conjunto dos números racionais, porque ele me permite expressar quantidades que os números naturais e os números inteiros são insuficientes. Então, no conjunto dos números racionais, eu tenho um número, uma quantidade que expressa aqueles 2 pedaços de pizza que você, porventura, tenha comido. Então, na definição, nós dizemos o seguinte: qualquer número que pode ser escrito na forma fracionária, na forma de fração, tipo A sobre B, onde esse A é um número inteiro e esse B é um número inteiro não nulo, porque não pode ser zero. Não existe uma fração tipo 2 por zero, já que fração expressa uma divisão. E 2 dividido para zero não tem como definir. Por isso que o denominador pode ser qualquer número inteiro, mas não pode ser o zero. Por isso que vem esse asterisco aqui, quando eu fui representar aqui o P. Então, sabendo disso, sabendo que o número natural é um número que pode ser expresso na forma de fração, agora sim eu posso resolver problemas envolvendo operações com números racionais. A gente vai se deter hoje somente na adição e subtração, porque se a gente for falar de todas as operações vai ficar muito amplo, né? Vai dificultar o entendimento aí de vocês. E para começar, a gente vai analisar esse problema, esse exemplo 1, que traz esse probleminha simples de resolver, que eu quero aqui resolver junto com vocês. Diz o seguinte: os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 5/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Se você leu com cuidado, você viu que um comeu 3/10 e outro comeu 5/10. Quer saber qual a fração que os dois comeram juntos? Então eu tenho uma ideia de adição, de juntar as 2 partes que foram comidas e expressar essa quantidade. Então eu tenho um problema envolvendo a adição de fração.
Para facilitar o entendimento, eu coloquei, fiz esses desenhos para você poder entender, né? A forma geométrica, né, dessa questão. Alex comeu 3 décimos. Então, veja bem, se dividiu, aqui eu estou expressando ou representando a barra de chocolate. Essa barra foi dividida em 10 partes. Já aqui ele comeu 3 décimos, quer dizer que foi dividida em 10 partes. Esse denominador que a gente chama, esse número que vem abaixo, que dá a fração denominador, ele expressa a quantidade em que o todo foi dividido. O todo, no caso aqui, é a barra de chocolate. Ela foi dividida em 10 partes. Então, denominador 10. E Alex comeu 3 dessas partes, ou desses pedaços. Eu pintei, coloquei essas listras aqui assim, para mostrar a parte que ele comeu. Então ele comeu essa parte, Alex. Ou seja, ele comeu 3 décimos. Já Bruno comeu 5 décimos. Ou seja, das 10 partes, Bruno comeu 5, que está representado por essa parte que eu pintei aqui. Então, Alex comeu 5 décimos. Que fração os dois comeram juntos? Aí veja bem, quando eu juntei os 3 décimos de Alex, mais os 5 décimos de Bruno, deu essa quantidade. 8 décimos que você está percebendo aí. Então, deu 8 décimos. Os dois comeram junto, 8 décimos. Essa soma, ou essa adição, ela é expressa da seguinte forma. 3 décimos, fração que Alex comeu, mais 5 décimos, fração que Bruno comeu, juntou os dois, vai dar o quê? Quando eu estou somando fração, você tem que olhar primeiro para os denominadores. Se o denominador das duas frações forem iguais, aí você soma somente os numeradores e repete o denominador. Essa é a regra básica de soma de fração, que os alunos têm muita dificuldade, por isso nós estamos aprofundando aqui. Você não pode perder nenhum detalhe dessa explicação. Então fique bastante atento. Só se soma ou se diminui, né, subtração, duas frações se os denominadores forem iguais. Se for igual, você repete, coloca o traço da fração, que vai representar a nossa soma. Repete esse denominador, que no caso é o mesmo, é comum, é 10. E soma os numeradores. 3 mais 5 vai dar 8. Então, os dois comeram juntos 8 décimos. Portanto, os dois comeram juntos 8 décimos da barra. Certo? Então foi o que a gente aprendeu, que só se pode somar ou subtrair duas frações se elas tiverem o mesmo denominador. No caso, você repete esse denominador e soma os numeradores. Beleza? Então vamos continuar aí vendo mais alguns exemplos. Esse é um exemplo considerado fácil, né? Nível fácil, que ninguém tem dificuldade. A gente vai aprofundando, vendo uns um pouquinho mais elevado, para que vocês possam ampliar aí o conhecimento de vocês. Veja aqui na segunda situação, no segundo exemplo, que traz o seguinte problema. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex e Bruno comeram juntos 7 nonos da barra. Se 4 nonos é a fração da barra comida por Alex, que fração corresponde à parte comida por Bruno? Então veja, eles ganharam uma barra de chocolate, Alex e Bruno, e eles comeram juntos 7 nonos, os dois juntos, essa figura aqui que representa o que os dois comeram juntos. Então, se é 7 nonos, o todo,
A barra inteira foi dividida em nove partes. E foi comida, no caso, 7. Essa parte comida corresponde a que fração? Então, você viu que é 7 nonos. Então, veja que essa fração 7 nonos é a fração e corresponde a essa parte que foi comida. Das 9 partes, eles comeram juntos 7. E 4 nonos é a fração comida por Alex. Essa daqui, ó. Alex comeu 4 nonos. 4 nonos é a fração, essa quantidade aqui que está representada. Das 9 partes, Alex comeu 4. Qual é a fração comida por... Que fração corresponde à parte comida por Bruno? Você viu que é uma ideia de subtração das quantidades totais, o total de pedaços que os dois comeram juntos, tirando a parte que o Alex comeu, vai sobrar a parte que o Bruno comeu, que é o que a questão quer saber. Então, bem simples de entender isso, né? Pelas figuras você percebeu, ó. Comeram juntos 7 nonos, está aqui. Alex comeu 4 nonos. Então, significa dizer que o que restou das partes que foram comidas é o que Bruno comeu, que no caso é 3 nonos. Você viu aí na representação. Como é que fica isso? Qual é a operação? Como é que fica essa operação? O total comido, 7 nonos, subtraindo o total, ou a fração comida por Alex, vai restar a fração comida por Bruno. Então vai dar o seguinte, ó. Primeiro, observe o denominador. Se o denominador for comum, for o mesmo, você escreve lá o traço e repete o denominador. O denominador comum na subtração e na adição, você só repete lá no resultado. E faz as operações aqui com o numerador. Então, repete o denominador e diminui, subtrai os numeradores, que vai ficar 7 menos 4, que dá 3 nonos. Então, 3 nonos é a fração que Alex comeu. Ou melhor, é isso mesmo, que é a fração que Bruno comeu, né? Melhor dizendo. Só que 3 nonos é uma fração que dá para escrever ela de maneira mais simples. É o que a gente diz que a gente chama de simplificar a fração. 3 nonos. Então, eu vou simplificar uma fração, nada mais é do que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso, 3 nonos é divisível por 3. Então, eu posso dividir isso aqui por 3. Ó. Eu vou ter uma fração equivalente, que corresponde à mesma fração. Tem o mesmo valor. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. E 9 dividido para 3 vai dar 3. 1/3. É como se esses 9, em vez de ser dividido em 9, fosse dividido apenas em 3 partes. Essas 3 partes correspondem exatamente a essa parte aqui. Ok? Muito bem. Vamos ver agora alguns exemplos quando os denominadores são diferentes. Né? Quando o denominador é igual, você viu que é bem simples. Repete o denominador, faz as operações, ou soma, ou subtrai, no caso, os numeradores. Agora, se for diferente, o que faz? Nós vamos ver no outro exemplo. Aqui no exemplo 3, tem a seguinte situação. Paulo contratou João para pintar o muro de sua propriedade. Tem um ponto aqui. João pintou 1/2 do muro no primeiro dia de trabalho. No segundo dia, como teve de sair mais cedo para levar seu filho ao médico, João pintou apenas 1/6 do muro. Que fração do muro João pintou nos 2 primeiros dias de trabalho? Vamos entender. João foi contratado, né, por Paulo para pintar o muro da propriedade. Aí no primeiro dia, o João pintou 1/2, daqui a fração, 1/2 do muro, ou metade do muro. No segundo dia, ele teve que sair mais cedo, não deu tempo de pintar a outra metade, para completar o muro, né, todo. Aí pintou apenas 1/6 do muro. Aí quer saber qual é a fração que João pintou nesses 2 dias.
Aí no caso você vê que é uma ideia de adição, né? Porque você vai juntar a fração que ele pintou no primeiro dia mais a fração que ele pintou no segundo dia. Junta as duas. Então tem uma adição. Já sei qual é a operação, é a adição. Então eu vou ter que somar 1/2, a fração do primeiro dia, mais 1/6. Ele diz, é simples. Soma em cima e soma embaixo, é isso? Não, não pode fazer isso. Porque você lembra que eu disse que a adição a gente sempre repete o denominador e soma os numeradores. Mas como é que eu vou repetir o denominador se eles não são iguais? Aí é que entra a ideia de fração equivalente. O que é isso? Eu vou ter que substituir essas frações por outras que são equivalentes a ela, que tem o mesmo valor, que representa a mesma parte do todo. No caso, a ideia, o que a gente mais, a ideia mais básica, né, o que a gente mais se mostra, o que mais se ensina, é calcular o MMC de 2 e de 6 e fazer aquele processo, né, de dividir e multiplicar. Mas se você for bom de operação, você vai perceber, ó, que se aqui é 6, e se eu multiplicar essa fração aqui por 3, se você multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima também. Já vai ficar os denominadores iguais, porque a ideia é essa, os denominadores ficarem iguais. Então, essa fração aqui, 1/2, seria substituída por outra. Que era só multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Repetindo a outra, ó, repetiu a outra. Eu vou ter duas frações de mesmo denominador, 6 e 6. Essa 3/6 é igual a essa 1/2, é a mesma, corresponde à mesma quantidade do todo, só que foi dividida em mais partes, né? Aí, sim, se a fração é igual, ou se o denominador é igual, eu posso repetir ele e somar os numeradores. 3 mais 1, 4. Deu 4/6. Esses 4/6, eles podem ser simplificados, essa fração 4/6. No caso aqui, simplificar, você já lembra, né? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, não é por número diferente, é pelo mesmo número. No caso aqui, eu posso dividir por 2, porque 4 e 6 são divisíveis por 2. Veja que eu estou dividindo pelo mesmo número, senão não é simplificação, você vai errar o resultado. Então ficou 4 dividido para 2, que dá 2, e 6 dividido para 2, que dá 3. Agora, a outra maneira, essa é uma forma, né? No caso aqui eu só multipliquei o numerador e o denominador por 3. Porque eu percebi, né? A gente tem que ter um pouco de sensibilidade para perceber isso. Percebi que multiplicando os denominadores ia ficar igual nas duas frações, que a ideia é essa. Os denominadores têm que ser iguais para mim poder somar os numeradores. Mas outra maneira, eu vou mostrar as duas porque é importante você conhecer as duas formas, né? A outra maneira é, eu quero somar 1/2 mais 1/6. A outra maneira de chegar a esse resultado aqui, ó, esses 3/6. No caso, se tira ou se calcula o MMC de 2 e de 6, porque eu vou substituir, veja bem, essas duas frações por outras equivalentes a ela. A ideia é essa. Então, qual vai ser o novo denominador? O novo denominador é o resultado do MMC. Eu vou procurar um múltiplo comum de 2 e de 6. Que no caso você já sabe que é 6, mas de onde é que vem isso? É daí, ó. O 2 e o 6 eu posso dividir por 2, porque os dois são pares. Números pares é divisível por 2. Então você vem e divide, ó. 2 dividido para 2 dá 1. 6 dividido para 2 dá 3. Esse 2, que no caso aqui já chegou em 1, eu já dividi. Quando chega em 1, para. Esse aqui já está ok. Esse 3 aqui, ele dá para dividir por 3. 3 dividido para 3 é 1. Porque 3 é um número primo, lembra? Número primo é que ele dá para dividir por ele mesmo, por 1. Se é 3, então só dá para dividir por ele mesmo. Que deu 1. Agora você multiplica, 2 vezes 3 deu 6. Por isso que esses denominadores aqui, ó, ficou 6. Antes era 2 e 6, agora é 6 e 6. Agora eu tenho que determinar os numeradores. Quais são os numeradores? No caso aqui é só você dividir esse denominador 6 por o primeiro lá, que era 2,
você divide. E o resultado você multiplica pelo numerador. Aí você escreve o numerador correspondente, equivalente. Então ficou 6 dividido para 2, que dá 3. 3 vezes 1 dá 3 aqui, ó. E o outro faz a mesma coisa, ó. 6 dividido para 6, dividiu de novo. Eu tenho a setazinha só para você ver o que é que onde é que eu estou dividindo. 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Olha aí, ó. 3 sextos mais 1 sexto. A gente ficou lá na anterior. Isso quando você não souber como é que a gente faz, como é que chega nelas, né? É isso, é só fazer isso. Aí pronto. Repete esse denominador que é 6, repete o denominador que é comum e soma 3 mais 1 que dá 4 sextos. Pronto, nós chegamos ao nosso resultado. Aí pergunta que fração do muro João pintou nos 2 primeiros dias. Você vai dizer a resposta, ó. João pintou nos 2 primeiros dias. Aí no caso aqui eu esqueci de simplificar, né? Simplifica do jeito da outra, ó. Simplificou. 4 dividido para 2 dá 2, 6 dividido para 2 dá 3. Nos 2 primeiros dias, 2 terços do muro. Certo? Tudo bem. Vamos ficar craque em adição e subtração de fração, né? Vamos ver mais um exemplo para concluir, agora com subtração. Aqui no nosso último exemplo, tem a seguinte situação, preste atenção na leitura. No painel de um automóvel, há um marcador que indica a quantidade de combustível no tanque. Através de um ponteiro, o marcador indica a fração de combustível existente no tanque em relação à capacidade máxima. Quando o ponteiro aponta para a posição cheio, que é essa, isso significa que o tanque está completamente cheio de combustível. As figuras abaixo representam o marcador de combustível no momento da partida e no momento da chegada de uma viagem. Então veja, esse é o marcador de combustível e no momento da partida ele estava apontando para a fração 3/4, quer dizer que ela estava o tanque está com 3/4 da capacidade máxima. No caso, cheio seria aqui. Quando ele chegou de viagem, no momento da chegada, o ponteiro estava marcando ou apontando para a fração 1/2. Aí a pergunta é o seguinte, que fração do tanque de combustível foi gasto na viagem? Então foi gasto uma fração aqui na viagem. Quando ele partiu estava com 3/4 da capacidade máxima. E quando ele chegou estava com 1/2 da capacidade, metade. Então é simples entender isso. Da quantidade que tinha, ou seja, 3/4, eu vou subtrair a quantidade ou a fração na hora da chegada, que é 1/2. Aí, nesse caso, o resultado dessa subtração vai indicar a quantidade de combustível que foi gasto na viagem, que é essa parte aqui. Aí você observa que os denominadores são diferentes. Sempre que o denominador é diferente, eu tenho que substituir essas duas frações por outras que são equivalentes a elas. No caso, vou colocar os dois traços que correspondem às duas frações, que eu vou substituir 3/4 por outra e 1/2 por outra fração. No caso, se você não consegue ver, né, porque no caso aqui é 4, se eu multiplicar 2 vezes 2 aqui, então multiplicar essa fração por 2 já vai dar 4. Mas se você, porventura, não souber, é só calcular o MMC, ó. Vamos calcular o MMC, vou fazer bem aqui. O MMC de 4 e de 2. Aí você vai saber por qual denominador eu devo substituir esses dois aqui. Aí é só fazer, ó. 4 e 2 é divisível por 2. Então você faz 4 dividido para 2 dá 2 e 2 dividido para 2 dá 1. Esse 2 ainda divide por 2, que dá 1. E esse aqui já terminou. Multiplicou 2 vezes 2 dá 4. Então eu vou substituir esses dois denominadores por 4. Aí no caso é só dividir e multiplicar, ou é só perceber, ó. Você pode fazer dessa outra maneira, ó. Que 4 vezes um número dá igual a 4. Que número é esse?
4 vezes 1, né? Dá igual a 4. Você pode fazer assim também. Em vez de você fazer aquele processo, divide e multiplica. Eu já mostrei na outra, né? Então você faz da melhor forma que você achar. Eu vou mostrar dessa outra maneira para você perceber, ó. 4 vezes um número dá 4. 4 vezes um número dá 4. Que número é? 1. Então 4 vezes 1 dá 4. Se eu multipliquei por 1 embaixo, multiplica por 1 aqui em cima também, ó. 3 vezes 1 deu 3. Então ficou a mesma fração. Lá na outra, você veja, ó. Se é 4, você vai pensar, 2 vezes um número dá 4. Que número? 2 vezes 2 dá 4. Então, vou multiplicar por 2 esse numerador. 2 vezes 2 deu 4. Então, 1 vezes 2, 2. Olha aí, ó. 3 quartos menos 1 meio. Substituiu por 3 quartos menos 2 quartos. Duas frações equivalentes. No caso aqui foi a mesma e 1 meio equivalente a 2 quartos. Se você quiser fazer da outra maneira, é só fazer, ó. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido para 2 dá 2. Vezes 1, 2. Então, faça da maneira que achar melhor. Importante é que faça corretamente. Agora sim, substituiu, que eu já posso apagar, né? Que é só para você entender por que eu multipliquei aqui. Agora sim, eu posso repetir o denominador, que é 4, e subtrair os numeradores. 3 menos 2 vai dar 1. 1 quarto já é uma fração irredutível. Nesse caso aqui não dá para simplificar 1 quarto. Então cheguei na fração que eu queria. Perguntava que fração do tanque de combustível foi usada na viagem. Então, foi usado na viagem 1 quarto de combustível. Pronto. Agora é com vocês. Faça essas questões que são propostas aí no Google Formulário. Responda com atenção e baseado nesses exemplos que a gente deu. Boa leitura do problema, interpreta, entende o problema e aplica esse conteúdo que a gente acabou de explicar. Beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês.